cada uma de vocês, amém? Amém. Que privilégio nós temos, né? Como a Andressa disse no início, a gente podia estar em casa fazendo muitas coisas ou não fazendo nada. A gente podia estar numa tarde preguiçosa, deslizando o feed, ou assistindo alguma coisa na televisão, ou mesmo envolvido com os afazeres de casa, mas nós escolhemos a melhor parte. E que privilégio nós temos, né? De nos reunirmos como igreja, de estarmos juntos em comunhão, né? A palavra já diz em comum união. Então que Deus fale conosco nessa tarde, que você prepare o seu coração para tudo aquilo que o Senhor vai fazer, já a partir de agora, né? Até o vencedor. Que seja muito mais que um ajuntamento de mulheres, e assim, que a gente vai exibir uma camiseta e falar eu fui. Mas que seja realmente algo que o Senhor venha fazer em nós, que muito maior, muito mais relevante do que aquilo que Ele pode fazer através de nós, é aquilo que Ele precisa e deve fazer em nós, na nossa vida. Então que o nosso coração esteja receptivo e sensível para receber a palavra. Eu não sei quantos de vocês trouxeram a Bíblia, mas eu trouxe a minha. E antes de começar a ler, eu quero fazer uma declaração. E quem tiver trago, eu queria que fizesse comigo. E quem não tiver trago, que no ato profético repita também. Amém? Essa é a minha Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o o que a Bíblia diz que eu sou. que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu audaciosamente confesso Eu audaciosamente confesso que a palavra jamais volta vazia. que a palavra jamais volta vazia. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. O volume ficou bom? Tô gritando? Tô falando muito baixo? Vocês me sinalizem aí, viu? A Andressa me pegou de surpresa. Eu achei que primeiro nós teríamos uma tarde de louvor, que aí eu ia organizar os meus papéis aqui. Será que tem jeito de colocar uma... vou botar uma cadeira pra cá. Tem uma. É só uma. Eu vou botar as coisas aqui. O vento está querendo levar o meu papel aqui, a minha cola. Eu preparei para a gente começar a conversar pensando do que é um pré-lançamento e como que nós somos privilegiados de participar do pré-lançamento. Quando tem um pré-lançamento de um filme, né? O que é? Quem que participa? É um grupo seleto, né? Ou dos empresários, dos patrocinadores, das pessoas que trabalharam no filme, os diretores. É um grupo seleto que tem a oportunidade de assistir aquilo antes de todo mundo. A mesma coisa quando é um lançamento de um produto, né? A empresa, antes de lançar um produto, ela desenvolve ali uma estratégia de marketing em que ela reúne um público seleto para conhecer esse produto primeiro e para experimentar e dar as suas percepções. Então hoje é isso que a gente vai fazer aqui, realmente preparar o nosso coração para o vencedor, né? O pré-vencedora já diz, né? Que vem realmente, né? De preparo, de antecipação. Então realmente é importante que nós estejamos nessa mesma sintonia, nessa mesma vibração. E sobre frutificar. Que tema lindo que é esse, né? O frutificar. E aqui a gente está num ambiente muito propício, né? Aqui rodeada, né, de árvores lindas. Vejam essa aqui. E o mais interessante que me chama a atenção é que, para além daquilo que a gente vê, aqueles frutos que estão, né, no alto da árvore, é pensar sobre a raiz. E às vezes, em algumas árvores, a raiz chega a ser maior e mais profunda do que aquilo que a gente vê. Então, se for tentar, né, tirar ali embaixo ou tirar um raio-x, a gente vai perceber que ela está ali enraigada ao solo e recebendo a água. E assim precisamos ser nós. Né? E aí eu pergunto nessa tarde, assim, o que eu trouxe para esse bate-papo, para a gente conversar, foram
3 questionamentos. E o primeiro deles, para a gente repensar sobre o frutificar, é isso. Em quem que nós estamos arraigadas? Em que nós estamos conectadas? É bom estarmos conectados umas às outras, como um só corpo, mas principalmente nós precisamos estar conectadas àquele que nos criou. E isso muda a nossa percepção, porque muitas vezes, ainda mais hoje em dia, né, onde o acesso à informação é tão extenso, o tempo todo a gente é bombardeada, né? É outdoor na rua, é o telefone, é uma quantidade gigantesca de informação, é a capa da revista, a gente o tempo todo se comparando umas com as outras, o tempo todo preocupadas demais, às vezes, com a nossa aparência. E aquilo que o Senhor requer de nós é o nosso coração. Então, que nessa tarde você repense nisso, em que você está arraigada. Porque a gente vai parecer com a soma daquilo que a gente mais convive. Então, se a gente não está convivendo de pertinho com Jesus, nós não vamos parecer com Ele. E quando eu comecei a meditar sobre o frutificar, né, e o versículo tema, né, do nosso encontro, que é João 15:5, algo que veio realmente muito forte ao meu coração foi esse questionamento, sabe? Em que eu estou realmente arraigada e envolvida e do que eu tenho me alimentado. E aí eu queria convidar que vocês também pensassem sobre isso. Porque às vezes a gente está fazendo as coisas no automático, né? A gente vai à igreja, a gente tem a nossa disciplina espiritual, nós somos dizimistas e ofertantes, e às terças-feiras nos reunimos no GV. Mas a maior evidência de amadurecimento espiritual não é o quanto de coisa que a gente faz ou o quão ativas nós estamos. A maior evidência de amadurecimento espiritual é o quanto de Jesus nós temos. É o quanto a gente se parece com Ele. Porque se não for isso que fizer sentido nas nossas vidas, a igreja é só um clube social. E aí realmente, às vezes a gente recebe, né, uma palavra de consolo, de encorajamento, mas tem dia que não é essa palavra que a gente está precisando, não. E nesse tempo, a que eu estou precisando é esta palavra de exortação, sabe? A gente realmente pensar isso. Aqueles que estão à nossa volta, eles vão frutificar de quê? Né? Com quem que a gente tem se parecido? Do que a gente tem se regado? Do que a gente tem se alimentado? Então vamos lá em João 15:5. João 15:5. Que bom. Ótimo. Então vamos lá. João 15:5 diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Amém. A Bíblia é o meu livro preferido, porque é um livro completo, não é mesmo? São 66 livros para nos instruir, para nos orientar, para nos disciplinar, para nos discipular, para nos encorajar, para tudo que a gente precisa. A Bíblia tem desde receita de fazer manteiga, até instrução e orientação sobre como criar os nossos filhos. E é tão interessante pensar nisso, que às vezes ela é tão subutilizada, né? Em alguns lares ela fica ali aberta, em algum salmo estratégico.
Em outros, ela é retirada para usar só aos domingos à noite ou amanhã, né, dependendo né, da sua rotina de participar dos cultos. Mas, na verdade, como diz a minha mãe, angu de um dia não engorda cachorro. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Mas é verdade, não é? Angu de um dia não engorda cachorro. Lê a Bíblia de vez em quando. Se a gente está lendo só domingo à noite, está errado. A gente não vai ser transformado, ou se for transformado, vai ser num ritmo muito lento. E se a gente está caminhando para a eternidade, realmente não tem fim. Então, a gente precisa pensar nisso. O frutificar não dá para ser de vez em quando. Ele precisa ser diário. Ler a Bíblia precisa ser a nossa primeira rotina espiritual, nossa primeira disciplina. E não importa se você vai ler ela impressa, se você vai ler por meio do celular, você vai fazer, sei lá, vai baixar um aplicativo, mas de alguma forma você precisa colocar isso na sua rotina. E eu não acho que tem fórmula não, sabe? Eu não acho que tem a fórmula assim, que você precisa acordar às 5 horas da manhã todo dia para ler. Tem gente que acorda às 5 horas da manhã, linda, plena. A minha filha é dessas. Eu acordo às 5 horas da manhã e fico quebrada, moída o dia inteiro. Tem gente que consegue deitar à noite e ler, né? Se a gente lê um capítulo por dia e 3 capítulos aos finais de semana, ao final de um ano nós teremos lido a Bíblia toda. Quantos de nós cristãos há muito tempo, nunca leu a Bíblia toda? Isso é muito sério. Porque realmente a gente, eu volto com o meu primeiro questionamento. Onde que está o nosso coração? Onde que está o nosso coração? Qual tem sido a nossa prioridade? Então, assim, que a gente venha intensificar e ler o quanto mais a gente puder, e que essa transformação que a gente tanto espera, né, que se realize no dia 1º de outubro, que ela já tenha começado em nós, desde que foi gerado esse tema do congresso. Então, prosseguindo, um outro questionamento que eu quero compartilhar com vocês é o que é ser frutífero? Porque para muitos de nós, o ser frutífero, né, é gerar frutos, é quantas almas que você acha que você levou até Cristo, ou, né, quanto que frutificou o seu GV, quantas pessoas que frequentam. Só que para além desses frutos que são visíveis, aqueles que são essenciais são aqueles que não são visíveis, porque são aqueles que é o Senhor conosco. São as virtudes do caráter de Cristo que vão se manifestar em nós. E aí, nós vamos lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é o meu verso preferido. É um verso que em muitos momentos ele me... Eu estava até marcado aqui. Que em muitos momentos ele me acompanha. Quando às vezes a nossa alma está inquieta e aflita. Nele tem um único verso, as virtudes do caráter de Cristo. E aí Gálatas 5, 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí eu te pergunto, quais desses frutos que você tem manifestado? A gente já conversou, né, sobre isso no GV lá na casa da Yaya, mas penso eu que é realmente um assunto infindável. Porque por mais que às vezes a gente tenha a sensação de que nós estamos avançando, volta e meia nós nos pegamos nas mesmas coisas. Cada uma de nós tem ali uma transgressão, um pecadinho de estimação, em algo que o Senhor precisa e quer tratar conosco. Então eu preparei para a gente destrinchar esse verso, para que a gente entenda exatamente cada uma dessas palavrinhas, que não são apenas palavras bonitas, são instrução do Senhor para nós. Porque Cristo conseguiu ter, né, vivendo como homem e como Deus, ele desenvolveu e caminhou na terra e andou nessas virtudes. Então, quais que têm sido as nossas dificuldades e as nossas limitações que a gente não está conseguindo andar? E aí uma forma que eu gosto muito de ler a Bíblia é realmente pegar o dicionário e entender o significado da palavra, né? Para isso a gente não precisa de fazer, sei lá, né, de ter feito seminário, de ter muito conhecimento
teológico, a gente precisa só de um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de humildade, de entender que a gente não sabe tudo. E que às vezes palavras que estão no nosso cotidiano, diariamente, que a gente fala corriqueiramente, mas que muitas vezes a gente não se atenta à grandeza do significado delas. E a gente não aplica essas palavras no nosso dia a dia. E aí a primeira delas, né, que está na parte A do versículo, é amor. E aí, curiosamente, em algumas traduções da Bíblia, amor é o mesmo que caridade. Nós temos tido um coração realmente caridoso, um coração de fato doador e generoso. Amor, no dicionário escolar da língua portuguesa, é o mesmo que adoração. E aí eu te pergunto, de fato, Deus é quem tem sido adorado nas nossas vidas? Muitas vezes é muito bonito a gente falar que não, né? Não, é o Senhor que eu adoro. Só que às vezes a gente está idolatrando outras coisas. A gente está idolatrando um relacionamento, a gente está idolatrando o nosso cônjuge, a gente está idolatrando o emprego, a gente está idolatrando tantas outras coisas, estão tomando o lugar de Deus, e às vezes a gente está aflita, ansiosa, né? Igual o cachorro dando volta em torno do próprio rabo e esquecendo de que nós precisamos andar em amor. E para andar em amor, não tem jeito de andar em amor se a gente não for parecida com Jesus. Porque se a gente tentar fazer isso, é teatro. E o teatro de domingo à noite, gente, eu fico meio chata mesmo. Algumas pessoas da minha família mesmo me chamam de crente fanática. É porque eu tenho tanto temor, sabe? Eu tenho tanto temor, é muito sério isso. Imagina chegar lá no grande dia que o Senhor vai olhar para nós e vai falar: eu não te conheço. É para temer mesmo, é para tremer. É muito sério isso, gente. É muito sério. Igreja não é clube social, é disciplina espiritual. É a gente, em ato de humildade, colocar a nossa boca no pó e reconhecer só o Senhor que pode nos mudar e nos transformar e nos fazer semelhante a Ele. E se a gente não andar com Ele todo dia, coladinha, agarradinha, qualquer distração nos tira da rota. Qualquer coisa rouba a nossa paz. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos sombrios, né? A gente está no meio de uma crise, né? No meio de uma crise econômica, política, saindo de uma sanitária e já entrando em outra. E a Bíblia diz que os dias são maus e que não vai melhorar. As expectativas são as piores possíveis. Mas nós precisamos andar com esse Deus, que é quem nos traz a paz, a bondade, a benevolência, a benignidade. E aí voltamos lá para o nosso texto. Alegria, contentamento, entusiasmo, satisfação, bom humor. Eu não sei se vocês conhecem a Estância Paraíso. É um retiro que tem lá na minha terra, em Belo Horizonte. É um lugar assim que eu falo que a minha vida cristã tem um antes e um depois, sabe? Eu acho que eu me converti lá. Porque às vezes a gente se converte, a gente vai na igreja, levanta a mão, aceita Jesus. Mas algumas coisas no nosso caráter e no nosso coração, elas vão sendo transformadas na nossa caminhada com Cristo, né? Dia a dia, de glória em glória, até que Ele vem. E o bom humor foi algo que Deus tratou tanto comigo. Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que o bom humor é uma evidência do caráter de Cristo em nós. Se todo dia você acorda com o ovo virado, minha irmã, tem um problema aí. Uma vez ou outra é uma coisa. A gente tem alterações hormonais, né? Tem dia que você tá de TPM, tem um dia que você não dormiu bem, né? Eu tenho ainda uma pequenininha que ainda tem, as oscilações no sono, tá num pico de desenvolvimento. Mas, gente, uma coisa é exceção, a outra coisa é todo dia. Que crente é essa? Que acorda de mau humor, que acorda com o ovo virado todo dia, que não dá bom dia pro porteiro. Não adianta, domingo à noite, ou lá dia 1º de outubro no Vencedora. A paz do Senhor, amada, a paz do Senhor, querida. Só pra irmã que é igual a gente, que é cheirosa, amada, querida, que professa a nossa fé. Mas e o seu vizinho, que toca lá o pancadão alto?
Como é que é? E aquela sua prima que te pediu um dinheiro emprestado que não te pagou? Você vai ficar mal-humorada com ela? Que Cristo é esse que você está servindo? Que Cristo é esse que não está te transformando? Nós precisamos ser libertas do mau humor. E nós precisamos ser libertas da síndrome de Gabriela. Não sei se vocês já ouviram falar. A síndrome de Gabriela é aquela que diz assim: eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim, como se fosse bonito. Não é não, que Cristo é esse que nós servimos, que não vai nos moldar e nos transformar. Tem coisas que eu nasci assim, eu aprendi com a minha família, mas que eu não quero levar adiante. Nossa, a minha família tem muitas mulheres rixosas, inclusive a minha mãe é uma delas, sabe? E eu vi isso, eu vi, por exemplo, meu pai falando que não ia fazer uma coisa, aí no dia seguinte ele chamando para fazer alguma coisa, ela falando, não, agora eu não vou. E eu cresci achando que isso era o natural, até que Cristo me sinalizou que não é assim. Tanto que tem dia isso, que às vezes meu marido tá meio mal-humorado, me dá uma resposta meio atravessada, eu não sei o marido de vocês, mas o meu não é um gentleman todos os dias, gente. Tem dia que ele tá bem parecido com o Shurek, mesmo. Impaciente, ríspido. E aí eu vou ficar amargurada porque ele me deu uma má resposta. Aí no dia seguinte ele pergunta, vamos pra praia? Ó, já botei meu biquininho, já botei meu short saia e tô indo. Porque é a evidência, porque não adianta a gente olhar só a palavra bonita e achar, né, alegria. Tá lindo a alegria do Senhor, é a nossa força. Mas é alegria nas pequenas coisas, no seu temperamento, no seu comportamento. É todo dia. Não adianta, Sara, toda TPM vai ficar mal-humorada, Sara. Vai ficar dando coisa sem sua mãe, Sara. Não adianta, Maria Luísa vai ficar mal-humorada toda quarta-feira porque tem prova? Toda terça-feira vai ficar cuspindo marimbondo? Não. Sigamos. Paz, calmaria, tranquilidade, harmonia, reconciliação. Não é só paz em meio à guerra, não. É paz todo dia. É paz na hora que a vizinha chegar lá na casa da Yaya, querendo fazer uma contenda, querendo encher o saco, falando que parou o carro na garagem, que atrapalhou, que não sei o quê. Naquela hora ali você vai escolher, né, Yaya? Ou você coloca água no fogo, apaga o fogo, findou a contenda, ou você põe mais fogo e o trem vira um negócio. Briga de vizinho ninguém merece, não é verdade? Nas outras coisas, briga de família. Eu não sei na família de vocês, mas a minha família é um tal dia assim. Liga a sogra, liga pro meu marido e aí fala, você acredita que a mulher do seu irmão fez isso assim comigo e me deu uma má resposta e não sei o quê? Na hora que começa a falar assim comigo, eu falo assim com ela, ô sogra, a senhora já falou com ela? Ela, não, eu não falei não. Eu falei, então, não foi por mal não, vai ver, ela teve um dia difícil no trabalho, às vezes ela nem percebeu que te respondeu mal. Mas, gente, eu não fui sempre assim não, tá? Tem hora que a nossa carne gosta, né? A nossa carne gosta de uma contenda, de uma fofoquinha. Tem estudos científicos que comprovam isso, né? Não à toa os sites de fofoca são os mais acessados, as revistas de fofoca, né, eram as que mais vendiam. A gente gosta. Só que nós precisamos ter discernimento e nos policiar o tempo todo. E quem nos policia não é a gente mesma, não é, né, os nossos títulos, a nossa beleza, a nossa performance, né? Quantos anos de crente que a gente tem, a carteirinha de líder, de ministério que a gente tem, não é. Quem nos policia é o Espírito Santo. E ele só vai nos policiar se nós estivermos conectadas com ele, enraizadas nele, recebendo dele, porque é ele que vai nos moldar e nos transformar todos os dias, até que ele volte. Talvez eu esteja sendo chata, meio receptiva. Talvez você pense assim, não, essa palavra aqui não era pra mim não estava precisando ouvir isso não. E aí eu peço perdão, mas eu estava precisando ouvir essa, sabe? E é realmente uma responsabilidade quando a gente é portador da palavra, porque primeiro ela passa por nós. E sabe, quando a Andressa me convidou, num primeiro momento eu pensei assim, meu Deus, eu não vou não. Né? Eu cheguei há tão pouco tempo na igreja, eu tô acostumada a falar lá com as meninas do GV, né? Mas assim, falei, não vou recusar. A gente não pode recusar um bom convite, na verdade, porque eu preciso dessa transformação. Eu não quero só botar, gente, uma camisa bonita lá dia 1º e louvar, adorar e ver tudo lindo. Não, eu quero ser transformada, eu quero ser moldada, eu quero ser lapidada. Eu quero chegar na eternidade melhor.
Então, vamos lá. Temos sido paz e calmaria? Se não temos sido, que nós sejamos. Que só a nossa presença. Vocês já viram que às vezes tem algumas pessoas, às vezes no ambiente de trabalho isso é muito comum. Tem a turma da farra, né? Igual na escola, tem a turma do fundão, que gosta de uma bagunça, né? De um palavrão, às vezes uma pornografia e tal. Tá todo mundo rindo. Aí quando chega uma pessoa realmente crente de verdade, com princípios, com valores, com semelhança do Jesus, que essa pessoa chegar que cessou, às vezes algumas pessoas ali se constrangem. Às vezes é uma pessoa que não é cristã, mas que às vezes tem uma mãe cristã e que ele sabe que essa mãe ora por ele, colocou temor no coração dele, a pessoa já recua. E aí eu pergunto isso, como tem sido a nossa presença? Quando a gente chega, a gente está sendo portadora de paz ou é de confusão? Ou é a gente que chega e leva a contenda, e leva a confusão, e leva a fofoca? Então que sejamos pacificadores. Amém? Então vamos lá. Paciência. Ai, como eu amo essa palavra. Como eu preciso, gente. Eu reconheço, eu sou muito ansiosa. Eu sou imediatista. Tem gente que quer as coisas para depois de amanhã, né? Eu quero para ontem. Sabe? Para ontem. Não, eu já tô ansiosa pela minha camisa chegar. Porque eu já tô pensando nisso. Eu tô achando que eu pedi um tamanho maior. Aí eu já tô pensando, se eu for precisar de fazer um reparo, de fazer um ajuste. E às vezes a gente é ansiosa não só com essas coisas, mas com as coisas com as quais o Senhor nos prometeu, com a conversão daquelas pessoas queridas. E, gente, a paciência precisa fazer morada em nós. Nós vivemos num tempo em que tudo é muito imediatista. Observa no sinal. O sinal não abriu, sinalizou que vai piscar. Muitas vezes o motorista de trás ele já enfiou a mão na buzina. E isso não é no final do dia, 19 horas não. Às vezes é de manhã, a hora que eu vou levar a Maria Luísa na escola, 6:30 da manhã, as pessoas já estão estressadas. E se nós também estivermos, paciência é o mesmo que perseverança, constância, é o mesmo que esperar calmamente, segundo o dicionário escolar da língua portuguesa. E aí eu te pergunto, você tem esperado calmamente? Você tem andado aflita, inquieta, insone, ansiosa? Em muitos momentos eu me pego assim. Aí eu respiro fundo. Pego lá a minha Bíblia. E é isso o que nos acalma. Muitas vezes nós estamos buscando nos alimentar e nos regar para frutificar nas fontes erradas. Às vezes a gente está muito viciada no assistir televisão, no rolar o feed, no ir para o shopping ver vitrine. É bom, é divertido, é. Mas o que nos conecta com aquele que nós precisamos conectar, o que nos deixa parecidas com Jesus, é meditar na palavra. Então, ainda que sua alma esteja aflita e ansiosa, e que você esteja impaciente, para um pouquinho e vai ler a sua Bíblia. Às vezes você não está conseguindo ler, ouça. Coloca, sei lá, tem, né, Eu amo ouvir o Cid Moreira, gente. Amo o Cid Moreira. Que eu acho que pela credibilidade da voz dele me concentra, sabe? Aí eu não... Que às vezes eu começo a ler e percebo isso, que eu tô divagando. Aí eu coloco lá no YouTube e vou no Cid Moreira. Então, assim, encontra a sua forma. O tempo todo Deus quer falar conosco. Benignidade. É o mesmo que benevolência. É o mesmo que delicadeza. Olha que interessante. Antes de estudar essa palavra, eu associava benignidade à bondade. E eu não sabia que tinha relação com delicadeza. E aí eu fico pensando, gente, o nosso mestre Jesus, ele era altamente delicado. E muitas vezes nós não estamos sendo delicadas com as pessoas mais próximas. Às vezes a gente está sendo ríspida com o marido, ríspida com os filhos, ríspida com os netos, aquelas que já têm netos. Ríspidas umas com as outras. E nós precisamos ser delicadas. Então que nós repensemos sobre isso. Em que a gente pode ser delicada? O tratamento de Deus é muito individual. Assim, né? Eu acho que não tem aquela fórmula, né? Eu vou falar, ó, fazer assim é ser delicada. Não. Tem gente que às vezes tem um jeito ríspido de falar. O Senhor vai te incomodar e você vai repensar.
Tem gente que às vezes tem um vocabulário indelicado, que usa palavras duras e rudes, que fala muito palavrão. Às vezes a gente não fala aquele palavrão assim, aquele palavrão pesadão, mas às vezes é um jeito de se referir, de murmurar, de reclamar, de xingar. E que talvez a gente precisa estar atenta. Fidelidade, lealdade, confiança, constância. A origem da palavra fidelidade vem de fé. E aí é interessante pensar nisso, né? Nós temos sido fiéis ao nosso Deus. Nós temos, de fato, tido fé o suficiente. A Bíblia diz, né, que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então é isso, a gente não pega, não é palpável, e a gente num mundo, né, tão racional, né, em que a gente quer prova de tudo o tempo inteiro, né, tudo que a gente tem dúvida a gente dá um Google, a gente quer números, a gente quer dados estatísticos. A fé não é assim. Ou você tem ou você não tem. E é a certeza de algo que a gente não vê. É igual o vento aqui, ó, eu não estou vendo o vento, eu não consigo pegar nele, mas eu estou sentindo, eu estou ouvindo. E assim é o Senhor conosco. Assim é todos os dias o Senhor conosco. A gente tem tido fé o suficiente nas promessas dele para nós. Fé o suficiente para esperar, para permanecer. Ou a gente está inconstante. Às vezes a gente vê, né? Às vezes, sei lá, você estava orando para ter um filho e passou muito tempo orando para ter um filho e não conseguia engravidar. Aí tá, teve filho. Você esquece de orar, de agradecer, de continuar congregando. A mesma coisa com o emprego. Quantas vezes a gente está ali, né? Orando, buscando ao Senhor por um trabalho, você quer uma oportunidade. Mas aí, na hora que você consegue, você não lembra que foi o Senhor que te deu. Você não lembra de glorificar a Ele no seu trabalho. E a fidelidade, gente, ela precisa estar presente e constante nas nossas vidas, nas pequenas coisas. É num troco errado da padaria. Igual, às vezes, né, tem muitas esposas que administram, né, faz um caixa 2 com o dinheiro do próprio marido. Você não está sendo fiel. Às vezes a gente pensa a fidelidade só naquela questão assim, né, do cônjuge, de traição, mas é muito além disso. É um conceito muito mais amplo. Então que nós sejamos fiéis em tudo. Desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Se a gente não for fiel nas pequenas coisas, o Senhor não há de nos confiar as grandes. E às vezes a gente está esperando as grandes coisas e as coisas grandiosas e está esquecendo das pequenas, as pequenas bênçãos diárias, dos pequenos agradecimentos diários. Bondade. Qualidade daquele que pratica o bem. Muito óbvio, né? Nos achamos muito bondosas, né? Mas aí uma outra palavra que tem o mesmo significado de bondade, que em algumas Bíblias inclusive essa expressão que é usada nesse versículo, é misericórdia. E aí quando falo de misericórdia, logo eu me lembro daquela passagem do credor incompassivo. Em que, vocês lembram dessa história? Um devia ao outro, e aí para que ele não fosse preso, ele disse, eu perdoo a sua dívida. E aí o que teve a dívida perdoada, não perdoou ao outro que o devia. E aí aquele que tinha, em princípio, perdoado, aí é o efeito cascata que a gente estava falando, aquele que tinha perdoado, desistiu de perdoar e permitiu que ele fosse preso. E aí muitas vezes nós estamos agindo assim. Nós queremos que os outros tenham misericórdia, pratiquem misericórdia conosco, que a gente se acha a vítima. Ai, fulano não podia ter feito isso comigo. Ai, fulano virou a cara pra mim, fulano não quis sentar do meu lado, ela esqueceu de me chamar pra ir não sei onde. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. E se a gente não crescer em Deus, é igual videogame, nós precisamos passar de fase. Se a gente ficar ali na nossa... ali só envolvido ali no nosso umbigo e andando no meio dessas coisas, igual o cachorro dando volta em torno do próprio rabo, nós não vamos crescer, nós não vamos amadurecer, nós não vamos avançar, a gente não vai para o próximo nível. Daqui 10 anos, se o senhor não tiver voltado, a gente vai estar passando pelas mesmas coisas, discutindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Isso é muito exaustivo, isso é muito chato. A gente, quando tem que chamar a atenção de um filho, ou quem trabalha com criança, tem que chamar a atenção da criança. Da terceira vez você já está de saco cheio, não é verdade? Da terceira vez a gente já fala, eu já falei 3 vezes
Imagina o Senhor conosco. Quantas vezes... muito obrigada, Pai. Quantas vezes que a gente está presa nas mesmas coisas. Muitas coisas em nosso comportamento, em nosso temperamento, gente, às vezes o Senhor já nos sinalizou. Talvez você está escutando aqui, às vezes não fez sentido nada para você ainda. Talvez alguma coisa você já identificou e falou, pô, o Senhor já falou isso comigo. Isso realmente não tá legal. Esse negócio de eu ficar todo dia acordando mal-humorada, de cara virada, reclamando, não tá bacana. E a gente precisa avançar. A gente precisa evoluir. Mansidão. Serenidade, quietude, suavidade. Em algumas Bíblias, em lugar de mansidão está longanimidade. Eu acho linda essa palavra, eu acho tão chique. A gente usa tão pouco, né? Agora, a gente é muito conhecida por nós o contrário dela. O contrário é pavio curto. Muitas de nós acham lindo falar, né? Eu tenho pavio curto, me irrito facilmente, não precisa de muito para me tirar do sério. Mas não há vantagem nenhuma nisso, gente. Muito pelo contrário. Se nós estamos enraizadas em Jesus e arraigadas nele e esperamos frutificar nele, está incoerente esse comportamento. Nós precisamos ser longânimos, pavio longo. É muita paciência, é muita benevolência, é muita misericórdia. E por fim, mas não menos importante, domínio próprio, que nada mais é que autocontrole, comedimento. E é difícil para nós exercitar. Porque para cada uma, o desafio vai ser exercitar domínio próprio em uma área. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de exercitar domínio próprio diante de um prato de brigadeiro. Eu não consigo comer só uma colher. Então eu já sei disso, eu evito comprar, porque eu sou pré-diabética, minha glicose vai lá nas alturas. Talvez você tenha dificuldade de exercitar o seu domínio próprio quando você vai no salão. A irmãzinha começa a falar de alguém, aí você se empolga e ajuda a falar também. Então seja vigilante. Você sabe qual área que você precisa exercitar. Talvez o seu domínio próprio é difícil exercitar no shopping. Você vai com a meta de comprar uma calça para você usar no Vencedora sábado, dia 1º. Mas aí você passa por uma vitrine, por outra, você experimenta. Eu preciso disso, daquilo. Quando você assusta, você estourou o cartão. Então, o domínio próprio não tem que ser uma palavra bonita que está lá na nossa Bíblia. Eu já li isso lá em Gálatas 5, 22, 23. Não, tem que ser uma verdade para nós. Se a gente quer frutificar em Cristo, nós precisamos andar nessas verdades. Nós precisamos caminhar nessas virtudes. Então, eu nem sei como é que está meu tempo. A Andressa falou que a gente podia ir até as 22 horas. É sério isso, produção? Peraí, que ela tá falando aqui no ponto, gente. Mas eu já estou finalizando, tá? Até porque vocês querem ouvir, né? Aquelas meninas lindas cantando. Vocês já estão cansadas de olhar para essa menina aqui, com esse sotaque mineiro. Então, voltemos em João. Peraí, deixa eu beber água aqui. Voltemos em João 15, que é o tema do nosso congresso. E para fechar, eu gostaria de meditar nos versos a partir do 16. Peraí. 16. Vocês estão com calor? Estão doidos para eu parar de falar, para vocês irem lá naquela mesa bonita, que eu sei. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em seu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis
uns aos outros. E aí, nós falamos aqui de sinônimos, nós destrinchamos as virtudes do caráter de Jesus, nós refletimos que essas virtudes, né, precisam estar em nós, e o sinônimo de frutificar para nós precisa ser amar. E amar não é fácil, porque amar é renunciar, é perdoar, é dar outra face, é caminhar mais uma milha. É isso que é amar. E aí eu pergunto, se vocês têm amado. Porque nós queremos e desejamos ser amadas, e sabemos que somos pelo nosso Pai. E é lindo isso, mas esse amor não pode parar em nós, não. Nós precisamos frutificar. E aqueles que estão à nossa volta, aqueles que convivem conosco, precisam desfrutar desse amor. Ele precisa ser verdade nas nossas ações e nas nossas reações, porque tem isso também, há uma diferença entre ação e reação. Né? A ação, ela é programada, né? Nós nos programamos para estar aqui. Agora, a reação é aquela, na hora que dá errado, a hora que você chuta com o dedinho mindinho a quina do móvel de cabeceira. O que sai da sua boca naquela hora ali? É uma palavra de murmuração? É um palavrão? Ou é um glória a Deus, aleluia? Quais têm sido as suas reações na hora que a coisa aperta? Esse período de pandemia, ele foi muito desafiador para nós, né? Porque ele nos colocou à prova em muitas coisas. Né? Nós convivemos com a hiperconvivência, né? Em casa. Muitos tiveram uma queda no orçamento familiar. E essas pressões, elas revelam aquilo que está dentro de nós. Porque realmente é muito fácil a gente dar glória a Deus, aleluia, quando está tudo bem, quando está tudo lindo. O desafiador é quando as coisas não estão bem. E aí eu quero te convidar a ficar de pé, a colocar a mão no seu coração. E nós vamos orar. Amém? Então coloca a mão aí no seu coração. Se você puder, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, nós queremos te render graças, ó Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti. Clamamos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Quão falhas nós somos, ó Pai. Mas nós cremos que o Senhor pode nos moldar, nos transformar e ministrar o nosso coração. Deus, corrija-nos, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, da sua exortação, da sua correção, ó Pai. Nós precisamos frutificar, ó Deus, muito mais do que aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Primeiro nós precisamos deixar que o Senhor faça em nós. Então faça em nós, ó Deus, traz a sua lanterna, visita os cantos escuros da nossa alma. Visita, ó Pai, aqueles pecados escondidos, aquelas ações e reações que te desagradam, aqueles comportamentos que não provêm de Ti. Visita-nos, ó Deus, transforma-nos, molda-nos. Permita, ó Pai, que nós venhamos frutificar, ó Deus, em Ti. Que nós sejamos transformados conforme o Seu querer e conforme a Sua vontade. Nós te rendemos graças por esse dia, por esse encontro. Nós clamamos ao Senhor que visite cada uma de nós, que visite os nossos lares, aquilo que nós deixamos para trás, as preocupações, os filhos, os cônjuges, né, os netos. Visita, ó Deus, e leva a Tua paz, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua benevolência, o Teu favor, a Tua alegria, o Teu contentamento, a Tua paz e o Teu amor. Pai, que nós sejamos instrumento do Teu amor nessa terra. Que nós venhamos sair daqui, ó Deus, transformadas, não só de barriguinha cheia, de alma quentinha, porque nos encontramos, mas que nós venhamos sair, ó Deus, transformadas, com sede de Ti. Desperta-nos com fome e sede de Ti,
para orar, para ler a Bíblia, para buscar de Ti. Endireita, ó Deus, os nossos caminhos, ó Pai. Nós queremos seguir a Ti, ó Deus, somente a Ti. No nome de Jesus eu oro, ó Pai. Amém, amém, amém. Espero que vocês tenham sido abençoados, assim como eu fui. Obrigada mesmo. Obrigada por me acolherem tão bem na família Nazareno. Muito, muito, muito obrigada. E publicamente eu quero agradecer a Cristina, que foi quem me convidou para ir pela primeira vez na igreja do Nazareno. E eu sou muito feliz por ter sido acolhida por vocês, porque durante muito tempo eu fiquei desigrejada. Como muitas de nós às vezes estão dentro da igreja, mas com o coração desigrejado, com o coração afastado dos caminhos de Deus. Então que essa tarde seja hoje de conserto, de renovo, que a gente venha caminhar com Cristo até que Ele volte. Não só até sábado, dia 1º no Vencedora, não, mas até que Ele volte. Amém?